Pergunta bastante interessante que chegou aqui no nosso canal é: qual é a diferença da aplicação de uma lei e da aplicação de uma norma? É uma dúvida bastante frequente e bem interessante e que nós vamos resolver ela aqui no Perguntas e Respostas de hoje. Eu sou o Tom Trindade e eu tiro a sua dúvida. Nosso curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. E afinal, qual é a real aplicação de uma lei e de uma norma? Qual é a diferença delas? Vamos lá, que isso não é difícil de entender e é bastante interessante. As normas, geralmente elas são escritas por organizações não governamentais. São pessoas que se reúnem, que coletam as necessidades do mercado, por exemplo, e padronizam aí necessidades. Já as leis, elas são aí implementadas, né, pelo governo, pelos estados, de forma municipal, estadual, federal, e elas são aí, então, obrigatoriamente necessárias de serem implementadas. As normas, por si só, elas não têm obrigatoriedade de aplicação. Agora, eu posso ter uma lei estadual, por exemplo, uma lei federal, por exemplo, que peça que num determinado ramo, numa determinada atividade, eu tenha que implementar alguma norma. Então, é muito comum, por exemplo, em empresas que têm máquinas, que tenha que implementar ali uma NR12, né? Que é uma norma regulamentadora aí do Ministério do Trabalho. Então, uma lei está chamando uma norma e isso é, então, necessariamente colocado para os processos. É claro que isso varia dependendo do ramo da aplicação que eu tenho. Por exemplo, nenhuma empresa é obrigada a implementar ISO 9001, que é uma norma, no seu processo. Agora, se ela quer ser competitiva no mercado, ela vai colocar para poder aí então ter grau de competitividade, mas ela não é obrigada. Posso ter outras normas, geralmente de ramos específicos, que vão aí te ajudar a implementar então dentro de cada processo. O que é importante? É entender então que a norma por si só, ela não tem um peso de lei. Uma NBR, uma ISO, eu preciso sempre ter uma lei que vai chamar ela e obrigar então a implementar. E essa é a grande diferença de lei e de norma. A lei geralmente traz uma norma, mas uma norma sozinha, ela não tem peso de lei. Então é muito comum lermos as leis de segurança, as leis de saúde, as leis aí de implementação em padrões de trabalho que chamam normas específicas e temos que estar atento a ela para não estar aí em infração no nosso trabalho. Em qualquer ramo, qualquer atividade, sempre a primeira coisa que deve ser feita é um levantamento de questões regulatórias na minha empresa para saber quais são as normas que eu tenho que atender, quais são as leis que regem o meu negócio. Então, isso é muito importante, é uma dica que fica aí, mas essa é a principal diferença que põe na balança aí a lei e a norma. Então, espero ter ficado claro para você e nos vemos aí no próximo Perguntas e Respostas.